vamos lá. Nós estamos aí na última aula sobre as festas judaicas e a relação com Jesus. Essa é a parte 11. E hoje nós vamos fechar, então, essa sequência. E, para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 24. Nós vimos lá na aula 1, essa é na parte 1, não na aula 1, porque nós tivemos várias aulas relacionadas à aula 1, mas na parte 1, que Deus criou os luminares para marcar um tempo, para marcar uma agenda, um compromissos solenes que Deus estabeleceu para todo sempre. E a partir da criação dos grandes luminares, nós vemos que Deus estabeleceu então o calendário judaico, e a partir desse calendário judaico o Senhor estabeleceu um ano cerimonial, onde o povo de Israel, o povo judeu, tinha que guardar 7 festas cerimoniais. Essas festas já foram agendadas desde sempre. E o cumprimento dessa agenda dos dias é determinado pelo calendário que o Senhor deu aos judeus, que leva em consideração tanto o sol quanto a lua, diferente do nosso, que é um calendário só solar. E numa perspectiva de que houve tarde e manhã desde a criação. Então também de uma virada do dia diferente daquilo que nós estamos acostumados. E dentro dessas convocações solenes que Deus estabeleceu para todo sempre, onde Ele depois com a lei cerimonial estabeleceu as festas cerimoniais, nós vemos que todas elas estavam atreladas a dias específicos, ao período do ano, às estações específicas e a momentos específicos também no dia, né, em relação à lua. E aí nós apresentamos que havia uma relação, portanto, das festas judaicas com essas questões dos astros, do cosmos, ou seja, daquilo que Deus criou para determinar. Só para você relembrar como que o judeu sabia isso há 5.000 anos atrás, né, 5.700 anos atrás, que ia começar um ano novo, por conta do equinócio, né? Eles iam observando a quantidade de tempo do dia e a quantidade de tempo da noite. Quando chega para começar a primavera, há um equinócio, ou seja, o mesmo tempo de dia é igual ao tempo da noite, 12 horas. Ali marca, então, o ponto que a Terra, no movimento de translação, está mais próximo do Sol. E é o início, portanto, no hemisfério norte da primavera e no hemisfério sul, o outono, mas para que ele soubesse. E aí, olhando as fases da lua, ele sabia qual que era a lua nova, e aí eles sabiam exatamente qual deveria ser o primeiro dia daquele ano. E a partir daí, contava-se os dias que Deus havia estabelecido, e ele sabia exatamente quais eram os dias exatos das festas sagradas que Deus havia determinado. Então, era assim que o judeu fazia há 5.700 anos atrás. Ou 5.500 anos atrás, 5.300 anos atrás. Bem, hoje, obviamente, nós temos programas que fazem tudo isso para a gente. Mas, se você pensar lá no início, 4.000 anos atrás, vamos pensar assim, né? O povo judeu não tinha nada disso. E mesmo com a queda de Adão e Eva, nós vemos que Caim e Abel apresentaram oferta ao Senhor no fim de um tempo determinado. Então havia já um momento específico para se apresentar a Deus ofertas. E Deus usava então o sol, a lua, as estrelas para apontar para isso. E nós estudamos então as 7 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, e vimos que todas elas estão relacionadas a essas datas específicas. Hoje nós vamos então fechar isso fazendo um link então com a primeira parte. Para tanto, Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. Acompanhe a leitura que farei aí. Nós estamos ainda
no sermão escatológico, né, os princípios das dores, e ele vai dizer assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que coisas que eles estão perguntando? Jesus havia dito que o templo seria destruído. Mas eles, além de perguntar quando que o templo ia ser destruído, quando isso ia suceder, também pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Verso 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Ele começa a dar algumas características desse tempo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, o que está escrito aí? Não tem jeito, irmão. Nós vamos cair nesse perseverar aqui, tudo o texto que você for ler. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Só que ele fala de algumas características do que aconteceria com o povo, mas ainda falta-nos os sinais. Aí ele vai tratar da grande tribulação, que é do verso 15 até o verso 28, e lá no verso 29 ele vai falar dos sinais que os discípulos haviam perguntado para ele. Então vamos ler agora do 29 a 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Veja, haverá sinais onde? No cosmos. Sol, lua, estrelas, tudo bem? Então aparecerá no céu, veja, mais uma vez o céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, nós já estudamos isso, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que Jesus responde aos discípulos que o sinal da sua vinda e da consumação do século seria sinais no céu. Tudo bem? E nos astros, sol, lua, estrelas. Vá comigo agora lá para Apocalipse, capítulo 6. Abertura do sexto selo, que é o selo da consumação. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vai dizer assim, João dizendo, eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. Presta atenção agora. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu
recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então veja que aqui na abertura do sexto selo é justamente o que Jesus tratou lá no sermão escatológico como sinal da sua vinda. Por isso que o sexto selo é o selo da consumação. Quando Jesus abrir esse selo, significa que então é o fim. Tudo bem até aqui? Porque eu quero chamar a sua atenção. Lá em Mateus 24, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Tudo bem? Aqui em Apocalipse, dentro da tradução que foi dada, o sol se torna negro, se escurece, a lua se torna como? Sangue. Sol escuro é o que, irmãos? Eclipse. Não é isso? O eclipse solar, o sol fica escuro. E eclipse lunar, o que acontece com a lua? Fica vermelha. Essas são as chamadas luas de sangue. Então o que ele está falando é que vai haver eclipses. Mas você fala, pastor, eclipse acontece toda hora, em qualquer lugar. Verdade. Mas existem alguns eclipses específicos que nós vamos ver que acontece em datas específicas e com propósitos específicos e que servem de, pelo menos, sinais, porque Jesus disse que haveria sinais no sol, na luz das estrelas, a respeito de que o tempo está chegando do fim e da sua volta. É lógico, irmãos, que isso, a gente tem que perder aquela ideia literal que é tudo instantâneo. Não é. Mesmo porque você não tem condição de ter eclipse solar e lunar na mesma hora. Tem? Não tem. Então nós estamos falando, não é falando coisa de um dia instantâneo. Nós estamos falando de um período. Tá? Mesmo porque o eclipse solar vai acontecer quando for dia. E o lunar quando for noite. Olha que coisa fantástica. Então não pode ser essa perspectiva. No mesmo dia aconteceu o terremoto, já ficou, o sol escureceu, a lua. Calma. Há uma situação, tanto é que as ilhas vão sumir, maremoto, aquela coisa. Vai ser um caos daqueles. Quando de fato acontecer, você sabe, você vai saber. E vai acontecer um tempo, porque os homens vão ter tempo de se esconder, os homens vão ter tempo de querer a morte. Vai ter tudo um período, como nós já vimos lá, até no estudo da festa das trombetas, expiação e tabernáculos, há um período entre essas festas, onde uma aponta para a volta de Jesus, outra para o juízo final e outra para o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Então, isso precisa estar na sua mente. Lido esses dois textos aí, quais então os sinais no céu que acontecem justamente nessas datas que Deus havia determinado como festas judaicas? Então vamos lá, vamos caminhar aí. Então nós já lemos Mateus 24, 29 a 31. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho nos outros textos aí para relembrarmos. Vamos começar lá em Gênesis. Qual que é o propósito da criação aí dos luminares? Então, Gênesis capítulo 1, verso 14. Gênesis 1,14 diz: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles, ou seja, os luzeiros, para o quê? Sinais. Para estações, para dias e anos, para o calendário. Aqui as estações, o termo estações não foi a melhor tradução. Nós já estudamos isso. Porque a palavra que diz aqui é moedim. Então a ideia de que esses luzeiros foram criados para servir de sinais, indicativo que vai acontecer alguma coisa, para compromissos, agenda, que está relacionada a estações. Por quê? Porque depois, lá no futuro, as festas judaicas, elas obedeciam o quê? As estações. As 4 festas da primavera e as 3 festas do outono.
Mas o termo hebraico aqui, traduzido para estação, não é o termo utilizado em outras passagens da Bíblia para definir estação do ano. Então aqui a melhor tradução seria compromissos. Então os luzeiros servem para sinais, compromissos e calendário, dias e anos. Tudo bem? Verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros. Para falar aqui, então, os luzeiros do verso 14 são esses que ele vai explicar quais são aqui. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus criou o sol, a lua, as estrelas, com objetivos, dentre os quais sinais, compromissos e o calendário. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá para o Salmo 104. O verso de número 19. Apesar de ser um cântico aqui, ele refere-se aí à criação de Deus. E no verso 19 nos é dito assim: nos céus estabeleceu quem? Você está aí? 104, 19. Isso. Achou aí? Então vamos junto. Vamos ler junto? Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Ótimo. Então veja aí, irmãos. Tudo tem o seu tempo exato. O sol amanhã vai resolver acordar às 9 da manhã. É possível? Não é possível. O sol obedece o reloginho que Deus determinou. Eu não sei quanto a você, né? Eu estou com 49, o sol nunca atrasou. Sei quem tem mais anos que eu aí pode dizer, não, pastor, atrasou um dia lá. Tem? Não. Ele conhece, inclusive, o tempo de se pôr, o tempo de nascer. Por quê? Porque Deus fez. Tudo bem? Veja ainda agora Daniel 8. Daniel capítulo 8, verso 19 também. Daniel 8, 19, aqui já está tendo a segunda visão, que agora dos bichos, né? Já teve lá a visão da estátua, agora a visão do carneiro, do bode, dos bichos, que a gente sabe que refere-se aos impérios. E aqui no Daniel capítulo 8, verso 19, é dito assim: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, a revelação de Daniel, ela foi dada antes da vinda do Messias, mas já tratando da época do fim. No caso de Daniel, você vai se lembrar que Deus dá a revelação para ele e fala assim, ó, agora só que é o seguinte, você sela isso, porque não é para esse tempo não. É lá para o tempo do fim. E você vai ver que vai ter as relações dos impérios, babilônico, medo-persa, grego sírio-macedônio e depois os romanos, quando viria o Messias. E aí você tem Apocalipse que traz luz a várias profecias de Daniel, só que lá em Apocalipse, o que é dito para João? Não sela não. Não sela não, porque o que já foi dito aqui já está acontecendo.
Então, Deus, irmãos, já tem tudo planejado desde a eternidade. E quando ele estabelece os luzeiros e os tempos relacionados às festas e os tempos relacionados ao luzeiro, é para cumprimento específico daquilo que ele já determinou desde a eternidade. Mesmo que ele revela antes, sempre aponta para o fim. E depois nós vimos lá em Mateus 24, que o próprio Senhor Jesus traz algumas características dos sinais nesse cosmo como características para a chegada do fim dos tempos. Então, para sinais dos tempos. Vamos relembrar aqui mais alguma coisa que nós estudamos lá. Nós sabemos que Deus, no seu calendário, ele trabalhou com a ideia de tarde e noite. Ou tarde e manhã, está errado aí. Tarde e manhã. Ou seja, que era a noite e a manhã. Isso referia-se a um dia. Vimos também que o calendário é lunisolar. Ele não é só solar, ele segue o padrão da lua e o padrão do sol. E segundo Jesus, como nós vemos em Mateus 24, haverá sinais justamente nesse padrão dos luminares, tanto no sol, quanto na lua, quanto nas estrelas. O sol se escurecerá, se tornará negro, a lua não dará sua claridade, ou se tornará como sangue. Lembra disso? E as estrelas cairão do céu. Dito isso, qual que é a relação, então, que nós podemos fazer desses sinais com os compromissos que Deus marcou? Então, vamos lá, vamos verificar aí alguns sinais. A Bíblia sempre apontou para sinais nos céus. Então, sempre existiram sinais nos céus como ação de Deus para revelar-se ao homem e apontar para as suas promessas. Vamos ver aqui, o primeiro sinal, a gente não vai ler os textos por causa do tempo, mas primeiro sinal no céu. Quando, logo depois dele ter derramado o dilúvio, exterminado aí quase toda a raça humana, por conta da rebeldia e do pecado do homem, ele dá um sinal no céu de que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Qual que foi o sinal? O arco-íris, né? Como diz aí, o arco-íris é nosso, né? O arco-íris aponta para uma promessa e para uma revelação de Deus em manter o seu poder. Só que como todo mundo, né, quer usar tudo que é de Deus para o outro lado, então estão tentando até tomar o arco-íris de Deus já. Né? Aí tá bom, mas é nosso. Outro exemplo aí de sinal no céu. Durante a peregrinação do deserto, Deus trazia uma manifestação de uma coluna de nuvem durante o dia, para trazer sombra para o povo, e uma coluna de fogo para iluminar o povo à noite, aquecer, proteger à noite. Sinal na onde? No céu. Quando você olha já para o Novo Testamento, você tem a indicação do nascimento de Jesus através de um sinal nas estrelas. Que sinal foi esse? A estrela chamada estrela de Belém, que nada mais é do que uma conjunção lá de um alinhamento, de sobreposição de astros celestes. Nós vamos ver isso depois. E aí Mateus 24 diz que da volta de Jesus também haveriam sinais no sol, na lua, nas estrelas. Além disso, ele diz que haveria um sinal do Filho do Homem. Não foi o que ele diz lá em Mateus 24? A gente não sabe, não tem detalhes. Mas além desse sinal do Filho do Homem, que é dito lá em Mateus 24, também Apocalipse nos diz a respeito de um outro sinal. Esse aqui dá uma abertura lá, abre lá comigo. Apocalipse nós não vimos ainda. Apocalipse 12. E o texto de Apocalipse 12, ele é diferente, porque o modo do registro de Apocalipse 12 é diferente do restante. Você está em Apocalipse aí? Você abriu no 12, né? Volta aqui no 6 que nós lemos. Só para você fazer uma comparação aqui. Qual que é o primeiro verbo que aparece aí no capítulo 6, verso 12 que nós lemos?
Vi quando o cordeiro abriu o cesto, aí sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, a lua toda em sangue, as estrelas caíram da terra. Então eu vi. Agora no capítulo 12, o que ele põe? Viu-se. É um indicativo que é uma situação que ele tomou conhecimento, mas é que ainda iria apontar para uma visibilidade diferente daquela que ele estava vendo. Ele está apontando que esse sinal seria visto por outras pessoas também. Quando é uma revelação para ele registrar na perspectiva daquilo que vai acontecer no futuro, ele põe, eu vi. Mas quando é uma situação que mesmo que ele viu para apontar uma situação futura, mas que também outras pessoas verão, aí ele põe, viu-se. Então esse sinal do capítulo 12 aqui, é um sinal que ele viu para o registro, mas que também outras pessoas veriam. Então veja que isso aí. Ele põe lá, viu-se grande, já não é um sinalzinho qualquer, mas grande sinal no céu. Em que lugar que vai ser? No céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, são 2. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. É lógico que isso aqui aponta para uma perspectiva simbólica, que nós já estudamos, né? A própria queda de Satanás, no sentido dele não mais ser o acusador, porque Jesus já venceu, não tem por que ele acusar nada lá. E também da perseguição sobre os descendentes da mulher, que é aqui a igreja. Tudo bem? Então nós temos um contexto em Apocalipse 12 da perseguição do dragão aos descendentes da mulher. Isso aí nós já estudamos na sequência de Apocalipse. E aí nós vamos ver agora o que refere-se então a esse sinal. Vai guardando isso aí no seu caderninho, no seu coração, onde você quiser ir. Vamos seguir aqui. Vamos tratar de um desses sinais. A estrela de Belém. Mateus capítulo 2, verso 2. Abra lá. Eu sei que essa questão que Deus criou dos astros, irmãos, Satanás acabou se apoderando desse negócio, né? Por conta da questão do zodíaco, da questão da astrologia, questão do horóscopo, né? Dos mapas astrais, e toda aquela parafernália lá. E até por conta disso, os crentes pararam de olhar para os sinais nos céus. A gente parou de olhar para isso. Não só por uma questão da nossa geração, ninguém está nem aí para isso mais, mas também porque o crente ele tem dificuldade de observar os sinais nos céus, porque parece, nossa pastor, parece trem zodíaco, parece trem nananã. Mas isso é uma deturpação que foi acontecendo durante os tempos. Porque quem criou tudo isso? Deus. Né? O diabo se apoderou disso e perverteu. Mas a criação continua sendo de Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 2 vai dizer assim, verso 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos o quê? A sua estrela no Oriente. E viemos para adorá-lo. Então veja, havia um sinal no céu que esses magos estudiosos, né, entenderam que era a estrela do rei de Judá. E por que esses caras entenderam, vendo uma estrelinha lá, que era a estrela do rei de Judá? Hoje, a ciência nos ajuda bastante. Então, hoje nós temos
eu já falei dele aqui lá na primeira parte, né, que ele chama Stellarium. É um programa que você baixa no computador ou no seu tablet, sei lá eu, e ele te dá a posição dos astros em qualquer local do planeta, em qualquer ano que você quiser. O que os cientistas fizeram? Eles começaram a voltar para ver, focado em Jerusalém, porque é aqui que diz que a estrela estava lá, eles vieram para Jerusalém, para ver que tipo de constelação e que tipo de alinhamento ou de conjunção de astros se ocorreu. E aí eles chegaram numa manifestação que era não só o alinhamento, mas esses astros eles se moviam durante um tempo ao ponto de sobrepor e fazer uma grande estrela, que eles denominam como uma estrela de Belém. Se você pesquisar isso na internet, você vai achar facilmente. Se você tiver condição de baixar o estelário, vai ficar muito mais fácil você pesquisar alguma coisa sobre isso. Essas constelações que a gente despreza hoje, por quê? Porque a gente acaba falando, isso tem que estar relacionado com o zodíaco, com o horóscopo, não sei o que, nós não queremos saber. Na verdade, sempre teve, e desde a antiguidade eles usam. Algumas você conhece no seu dia a dia. Provavelmente você olha para o céu lá e você fala assim, as Três Marias. Quem conhece, consegue identificar as Três Marias? Já identificou as Três Marias? Na verdade, as Três Marias é uma sequência de astros que formam o cinturão de Órion, da constelação de Órion. A gente que chama de Três Marias, porque é uma sequência bonitinha lá. E existe várias outras. Constelação de Leão, constelação de Virgem, constelação do Dragão, tem várias. Para a gente isso soa muito ruim. Parece ser um negócio, né, de horóscopo, de zodíaco, essas coisas todas. Mas essas constelações, irmãos, foram criadas, são junções de estrelas e foram criadas desde sempre. Por quem? Por Deus. Deus colocou cada estrelinha no seu devido lugar. Essas constelações não mudam. Os planetas mudam, tem as órbitas. Mas as constelações, mesmo que ela movimenta por causa da nossa rotação, as estrelas daquela constelação vão ser sempre aquelas. Não muda nunca. E existe uma constelação que é chamada de Leão, que desde a antiguidade é atribuída à constelação de Leão à tribo de Judá. Por isso que é a tribo do Leão de Judá. E dentro dessa constelação de Leão, tem lá várias estrelinhas. E tem uma estrela da constelação de Leão que chama Régulus, que significa em latim pequeno rei. Tudo bem? Então você tem o Régulus. Além disso, você tem Júpiter. Aí você já estudou isso na escola, quando você aprendeu o sistema solar, que o planeta Júpiter é conhecido como o quê? Vamos ver se você lembra. Planeta o quê? Nanico? Não, é o maior. Então ele é o planeta o quê? Planeta rei. Tá? Júpiter, se cair no Enem, você não sabe, hein? E aí o que acontece? Nessa manifestação do céu, de sinais no céu, pesquisando lá no estelário, o pessoal achou que havia um momento que na constelação de Leão, a estrela Régulus, junto com Júpiter, fazia um alinhamento, e esse alinhamento ia se aproximando ao ponto delas se unirem e transformar junto com Vênus uma aparente estrela grande. Mas, na verdade, é uma sobrepondo a outra. Os magos entenderam, portanto, que, constelação de Leão, tribo de Judá, planeta rei, junto com o pequeno rei, Régulus, nascimento do rei de Judá. E aí, então, os estudiosos de hoje entenderam que essa foi a conexão que os magos fizeram para entender no sinal do céu que havia nascido o rei de Judá. Mesmo porque, irmãos, naquela época, a única tela que eles tinham era o céu. Era a única coisa que os caras tinham
de diferente para estudar. Então, foi assim. Então, a estrela de Belém é a conjunção do Júpiter, do planeta Júpiter, planeta rei, com Vênus, que é chamada a estrela d'alva, ou estrela da manhã, que é a primeira que aparece, e a última vai embora, que é a mais brilhosa, apontando para essa Régulus, que é a estrela chamada Pequeno Rei, da constelação de Leão. E aí, lá no estelário, eles chegaram a pesquisar e diz que isso aconteceu no dia 12 de agosto do ano 2 antes de Cristo. Então, na verdade, nós já sabemos historicamente que Jesus não nasceu no ano 0. Jesus provavelmente nasceu um período antes. Né? A gente tem lá o ano 0, mas, na verdade, Jesus já tinha nascido. Só que essa questão de pôr no estelário e ver essa conjunção aí, é interessante você pensar em 2 anos antes, porque é justamente o cálculo que os magos fazem. Quando Herodes pergunta para ele, mas e quando que se deu isso? Eles apresentam a ideia de 2 anos. Tanto é que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, você tem aqui um dado interessante. Depois de 2000 anos, ou seja, agora, essa conjunção aconteceu de novo no dia 30 de junho de 2015. Passou todo esse período. 2017 anos, levando em consideração. Acontece novamente. Inclusive, a comunidade da astronomia chamou atenção, inclusive foi apresentado como o reaparecimento da estrela de Belém. Porque entendem hoje pelos computadores, é possível fazer isso, é a mesma conjunção que aconteceu no período do nascimento do Messias. Veja, é o céu dando sinais, irmãos. Deus falou que foi para esse propósito que ele criou os luminares. Eu não posso simplesmente falar, coincidência. Tudo bem? Então, um sinal que acontece quando Jesus nasce, acaba de acontecer agora, em 2015. Mais uma vez. E no dia 18 de julho do próprio ano de 2015, a Lua entrou na história, e juntamente com a Lua, eles formaram uma cruz. Isso aqui é uma imagem que eu peguei aí. No estelário fica muito mais fácil. Vou pedir lá para... Cauã, apaga as luzes lá, você que está perto aí, ó. Se quiser abrir aí na transmissão, Samu. Vou pegar aqui o meu. A Lua, uma estrela acima, uma estrela abaixo, e aqui não sei se você consegue perceber, mas tem uma estrelinha ali. Eu vou chamar a sua atenção. Então, a Lua, Júpiter, ou Vênus, deve ser, que é mais forte, Júpiter e Régulus. Tudo bem? Em forma de cruz. Pode acender lá o... Cauã, por favor. Você vai no estelário, isso fica muito mais visível. E é interessante, se você for entrar no estelar, você colocar em Jerusalém. Você vê o céu que está acontecendo em Jerusalém. Por conta da inclinação da Terra, você põe em outro lugar, às vezes fica diferente. Sei lá. Tudo isso aconteceu agora em 2015. Aí tem uns caras que começaram a observar isso e foram estudar. E aí eles chegaram... Ixi, aí você não vai enxergar nada. Num gráfico que eu vou tentar mostrar para vocês. Vê se apaga lá de novo, para você ajuda o pessoal a enxergar aqui. Vamos ver. Que foram um estudo. Melhorou? Estou vendo vocês, mas vocês estão vendo o negócio pelo menos.
que foi um estudo sobre os eclipses lunares, as chamadas luas de sangue. E aí eles observaram que desde 2011, abril de 2011, e aí esse estudo vai até o mês 6 de 2019. Há uma simetria em relação aos eclipses, isso aí é óbvio, porque é a questão da rotação, mas o problema maior é que esses eclipses acontecem em datas que eram festas judaicas. Nós vamos ver daqui a pouco. Inclusive em Pentecostes, Páscoa e por aí vai. Então, há uma relação dos eclipses lunares, chamada lua de sangue, né, Blood Moon, com as datas que não foi o homem que estabeleceu, mas foram datas que o próprio Deus estabeleceu com as chamadas festas cerimoniais. Então, as luas de sangue acontecem, olhando aí, a chamada tetrade, foram 4 na sequência. Uma acontece no dia 15 de abril de 2014, era a Páscoa. A outra acontece no dia 8 de outubro de 2014, Tabernáculos. Depois, em 2015, no dia 4 de abril, Páscoa de novo, você tem outra lua de sangue. E no dia 28 de setembro de 2015, você tem uma lua de sangue na festa de Tabernáculos de novo. Primeira festa, última festa. Primeira festa, última festa, luas de sangue. Os estudiosos chegaram aí e viram, então, que há um padrão dessas manifestações do eclipse lunares e solares em festas judaicas. Houve um cometa que aconteceu no dia 28 de novembro de 2013, na festa de Hanukkah. Lembra a festa das luzes? Nós estudamos recentemente. Depois, 15 de abril, Páscoa, eclipse lunar. 8 de outubro, festa de tabernáculos, eclipse lunar. No dia 20 de março, né, do novo ano dos reis, uma festividade tradicional, você tem eclipse solar. Na tradição judaica é o seguinte: eclipse solar refere-se às questões dos gentios. Eclipse lunar refere-se ao povo de Israel ou à igreja. Aí depois você tem a repetição. 4 de abril, numa Páscoa. 13 de setembro, você tem um eclipse solar na festa de trombetas. E a última dessa sequência de 4, no dia 28 de setembro, também numa festa de tabernáculo. Então, Páscoa, tabernáculo, Páscoa, tabernáculo. Tudo bem, pastor. Pode acender lá para nós, então, por favor. Depois a gente apaga de novo. Nosso auxiliar aí, Mirim. Obrigado. Então, irmãos, quando nós olhamos para o fato de que Deus criou os luminares e estabeleceu para sinais no tempo, para agendamento e para dias e anos, e aí você vê eventos que o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria, o sol se escurecendo e a luz se tornando como sangue, em eventos que são festividades que Deus marcou, você pode simplesmente falar, é uma grande consequência, uma coincidência, melhor dizendo, é uma grande coincidência. Ou você pode dizer, olha, se Jesus disse que haveria sinais, eu preciso estar atento a esses sinais. Tá? E aí a escolha, obviamente, vai ser sua. Olhando de um modo mais específico para aquele sinal de Apocalipse 12, que é o chamado do grande sinal. Lembra disso? Nós lemos aqui em Apocalipse 12. Então é um grande sinal no céu. Ele tem alguns elementos. Vamos lá. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu já vi gente interpretando Apocalipse 12 dizendo é os Estados Unidos.
é a Estátua da Liberdade, porque ela está vestida de sol, que ela tem lá aquele diadema lá. Ela tem cor de lua. E eu não sei quantas pontas tem o diadema dela lá. Se tiver 12, aí a pessoa, é isso mesmo. É isso, é os Estados Unidos. Mas João não viu uma estátua, ele viu no céu. Ou melhor, viu e disse que nós viríamos também. Viu-se no céu. Um sinal que aponta, irmãos, para o outro sinal que é do dragão, que vem perseguir os descendentes da mulher. Era um sinal que apontava, obviamente, para um momento específico, que a mulher, inclusive, tinha que fugir para o deserto. Então, lá é dito em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, a lua, veja que está aí os grandes dois luminares, debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, você tem aqui luminares que apontam para sinais, e o próprio texto que diz que viu-se no céu. Nós sabemos pela interpretação de Apocalipse que a mulher aponta para a igreja, o dragão aponta para Satanás, o filho varão aponta para Cristo, mas também aponta para os crentes. Porque Satanás viria perseguir os descendentes da mulher. Lembra lá quando nós estudamos em Apocalipse? Quem que são os descendentes da mulher? Os crentes. E aí, se você olhar lá em Apocalipse, volte para lá, por favor. No verso 6... Apesar de nós sabemos que isso aqui refere-se ao período total, atual, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, mas, como é um sinal, tem algo interessante aqui. Verso 6 vai dizer assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante quanto tempo? 1.260 dias. Tá? Ou 1.260 dias no ano no calendário judaico é a mesma coisa que 42 meses e a mesma coisa que 3 anos e meio. Nós sabemos pela interpretação de Apocalipse que isso refere-se ao período total. Mas aqui tratando de uma visão, pode ser que seja uma perspectiva de uma aplicação pontual para esse sinal. Outra coisa que nós vemos aí é que ela foi para o deserto. Né? Deserto aponta para Israel, aponta para Elias, para João Batista, José e Maria com Jesus que teve que ir para o Egito, e o próprio Senhor Jesus que passou lá 40 dias, 40 noites no deserto, se preparando, sempre sendo sustentado pelo Senhor. Então aponta para um período ainda de sofrimento, de preparo, de peregrinação. Deserto aponta para essa peregrinação. O povo de Israel passou quanto tempo no deserto? 40 anos de peregrinação para entrar onde? No descanso, que seria Canaã. Paga a luz lá de novo, lá, seu Caão, para nós. Ajuda lá. Dentro do Estelário ainda, que é aquele programa, isso aqui depois é uma imagem que foi feita, né? Mas dentro do Estelário eles chegaram a 2 constelações. A constelação de Virgem e a constelação de Leão. Isso aqui foi visto no céu, isso aqui aconteceu, estava lá no céu estampado, no dia 23 de setembro de 2017. Tudo bem? O que aconteceu lá no céu? Então você tem a Virgem, uma mulher, que aí são todas essas estrelinhas aqui, ó. Você fala assim, pastor, mas esse trem parece mais um caranguejo e puseram o nome de Virgem. É o nome. Você tem Leão, que é todas essas estrelinhas aqui, que foram numeradas aí de 1 a 9, inclusive sendo a 9, a estrelinha que eu falei para você, que chama Régulus. Então, o que eles interpretaram? Que essa visão no céu, que aconteceu no dia 23 de setembro de 2017, você tem uma mulher na passagem do sol, então vestida de sol, com a lua aos pés, era justamente dessa forma que estava no céu, né? Mesmo que você está durante o dia, você não vê isso aqui durante o dia porque o sol está ali. Ela vestida de sol, você não viu isso aqui. É por isso que o estelário é que é importante aqui. E a lua, como você sabe, tem dia que aparece a lua aí no extremo mesmo no dia. E a lua estava nos pés. E na cabeça ela tinha
como que é que diz lá? 12 estrelas sobre a sua cabeça. Você pega a constelação de Leão, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelas. E havia um alinhamento de Vênus, Marte e Mercúrio, fazendo uma coroa de 12 estrelas. Pastor, tudo bem, e aí? Aí diz no texto de Apocalipse que essa mulher se achou grávida. Lembra disso? Nós vimos lá no texto? Essa mulher se achou grávida. Júpiter, planeta Júpiter, que é o planeta rei, que na estrela de Belém fez conjunção com Régulus, né? E Vênus. Júpiter, ele entrou naquilo que é chamado do ventre da mulher, ou no ventre da virgem, que é esse quadradão aqui, sei lá como chama isso aqui, e ele permaneceu rodando em órbita aqui por 42 semanas. Ele não saiu desse lugar. Por 42 semanas. E aí ele saiu nesse dia aqui, 23 de setembro de 2017. Foi quando Júpiter saiu desse período de 42 semanas. Pode acender a luz de novo, por favor. Qual que é o tempo de uma gestação, irmãos? 42 semanas. Esse é o período, tá? Lógico que adianta, né? Nós estamos aí na expectativa aí da Helena, né? Que já está com quantas semanas, Agalso? 37. Então, tá. Mas o período de gestação são 42 semanas. Olhando aqui para Apocalipse, volta então seus olhos para Apocalipse. O verso 2 diz que ela se achando-se grávida. Então a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida, grita com dores de parto. Ou seja, estava para nascer. Sofrendo tormentos para dar à luz. Esse sinal, então, que eu mencionei aí atrás, segundo o estelário, isso acontece, essa conjunção dos astros que Deus criou, acontece a cada 7.000 anos. Ou seja, nunca tinha acontecido. Nunca. Nenhum ser humano tinha visto. E os detalhes dessa visão, irmãos, é muito próximo daquilo que é registrado em Apocalipse 12. Que é apresentado como um sinal, então, de que esse descendente, ao sair do ventre, continua a leitura aqui comigo. Verso 4, falando agora já do dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de que devorar, quem? O filho, quando nascesse. E aí ele vai falando, aqui no capítulo 12, vamos dar um salto aí lá para o verso 13, que diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos no plural, que aponta para 2 tempos, e metade de um tempo, ou seja, os 3 anos e meio, que é igual aos 1.260 dias ou 42 semanas. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra quem? O que está escrito aí? Com os restantes da sua descendência. Quem que são os restantes da sua descendência? Os crentes. Por que são os crentes? Veja o que diz a sequência do verso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa expressão se repete em Apocalipse e refere sempre aos
crentes, tanto os judeus quanto os gentios. Os que guardam os mandamentos, apontando para o Antigo Testamento, e quem guarda o testemunho de Jesus, apontando para o Novo Testamento. Então, Satanás, depois desse episódio aqui, segundo o texto de Apocalipse 12, veio se arrojar para perseguir a igreja, os descendentes da mulher. Alguns têm acreditado que esse episódio que aconteceu em 2017, e que é um sinal único, que a humanidade ainda não tinha visto, e por isso o João colocou, viu-se, é um indicativo, talvez, do final do período da perseguição. Ou como alguns chamam, como Jesus trata do princípio das dores, e depois ele trata na parte final da grande tribulação, como sendo então um início para um período de grande perseguição. De 3 anos e meio, pastor? Não, porque nós sabemos que os 3 anos e meio não é literal. Aponta para todo o período, é o atual. Mas são sinais no céu, que são sinais, segundo Cristo, que apontam para a sua volta e para o final dos tempos. O que teria? Eclipse solar, o sol se transformando, escurecendo, e luas de sangue. E segundo Apocalipse 12, o sinal da mulher grávida. E que o dragão depois viria perseguir o seu descendente. Você pode entender, pastor, isso é uma grande coincidência. Ou se você levar em consideração que Deus que criou tudo, que cada astro está no seu devido lugar, no tempo que Deus determinou, com um propósito específico. Que o próprio Senhor Jesus nos advertiu que nós teríamos que estar atentos aos sinais aonde? No sol, na lua, nas estrelas, no céu. E esses sinais hoje são possíveis perceber por conta da tecnologia que nós temos. Se não tivéssemos essa tecnologia, não era possível saber disso aqui, irmãos. Porque ela está vestida de sol. Essa conjunção aqui aconteceu quando? De dia. Só quem tem conhecimento das Escrituras e do indicativo da Palavra de Deus é que foi procurar saber. Mais uma vez digo, se você pode considerar isso como simplesmente uma grande coincidência. Ou, levando em consideração tudo aquilo que a Bíblia diz desde o começo, você pode dizer, pastor, é um sinal daqueles que a Palavra de Deus nos exorta que haveria de acontecer. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, o sinal na constelação de Virgem, Júpiter, que é o planeta rei, entrou no dia 21 de novembro de 2016, no ventre da mulher, e permaneceu lá por 42 semanas, dentro do movimento específico de Júpiter. Isso visto só da Terra, viu, meu irmão? Porque se você for lá para Marte, não tem esse sinal. Isso aqui é visto daqui. Se for para outro planeta, muda. Tá? Ele sai, Júpiter sai daquele lugar que é chamado ventre da Virgem, no dia 10 de setembro de 2017. E 12 dias após a saída, ocorre o sinal descrito em Apocalipse 12 com detalhes. Impressionante no dia, com detalhes impressionantes. No dia 22 para o dia 23 de setembro. Aí você fala assim, e o que aconteceu nessa época? 22 para 23 de setembro. Um sinal que nunca ocorreu em 7.000 anos e acontece justamente na festa das trombetas. Que nós já identificamos que é a festa que aponta para o Messias. Então, aponta tanto para um sinal da vinda do Messias, como ao mesmo tempo para perseguição sobre o descendente da mulher. São indícios, pastor? São. Você pode desprezá-los, considerar coincidência, ou levando em consideração tudo aquilo que o próprio Cristo falou, que haveriam sinais, e na revelação que ele deu final de Apocalipse, trazendo essa característica que seria vista como um grande
sinal no céu, não é só um sinal propriamente, mas um grande sinal, que os cosmos, ou seja, toda a criação está nos dizendo que estamos perto do quê? Da consumação do século. Porque não foi isso que os discípulos perguntaram para Jesus lá em Mateus? Quais são os sinais da tua vinda e da consumação dos tempos? E ele diz, vai ter sinal no sol, na lua e nas estrelas. E aí depois, quando ele dá a revelação de Apocalipse, ele diz que viria um grande sinal no céu, que iniciaria, obviamente, a perseguição mais severa sobre os descendentes da mulher, quando a mulher ter dado à luz ao rei, essa mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés, por isso que fala que viu no céu, não está falando de nada literal dentro aqui do contexto terreno, é no céu, grande sinal no céu, vestida de 12 estrelas, e que ainda acontece apontando para a festa das trombetas. O que mais que nós podemos falar? Mas fala lá da fuga do deserto, pastor. Então vamos lá. Deserto, como eu já disse, aponta para Israel, a peregrinação. Elias, que foi se esconder no deserto quando Jezabel foi persegui-lo. João Batista, ministério no deserto. O próprio João Maria com Jesus fugindo para o deserto. O próprio Cristo. E em todos eles sempre foram sustentados pelo Senhor. Israel foi sustentado 40 anos. Elias, os corvos levaram comida para ele lá. João Batista comia mel e gafanhoto, mas teve ministério lá. José, Maria e Jesus foram para o Egito, foram sustentados pelo Senhor. O próprio Cristo, depois dos 40 dias no deserto lá, ele veio e foi alimentado também pelos anjos. Ou seja, indícios que também a igreja será sempre alimentada e sustentada pelo Senhor nesse período de deserto, ou nesse período de grande perseguição. O que eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, é o seguinte, que pelas festas judaicas que Deus determinou, pela criação dos luminares, que Deus determinou, e pelos sinais que ele já havia nos chamado a atenção que aconteceria, a tendência é que a igreja vai ser cada vez mais alvo de perseguição. Cada dia vai ficar mais difícil você ser um crente fiel. Mas Cristo diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso hoje é tempo de... É isso que eu estou querendo desenhar para você desde quando nós chegamos aqui há 5 anos atrás. É o tempo que Deus está medindo o altar, irmãos. Lembra lá de Apocalipse, quando nós estudamos isso? Ele está medindo o altar. Os que estiverem no átrio do templo não serão contados. Você tem que estar dentro do templo, você tem que estar no altar. Se você estiver no salão social, você não vai. Ah, mas eu era membro da igreja. Não vai. Ah, mas eu fui oficial da igreja. Se você não tiver na medição no altar, ou seja, em consagração, em vida santa com Deus, mesmo que você esteja na igreja, mas nos atos da igreja, não tiver no altar, você não vai. É esse o ensinamento lá. E aí você pode estar desprezando tudo, meu amigo, mas Deus está dando os seus sinais. É tempo de buscarmos a Deus, de perseverarmos. Porque só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Esse é o indicativo. A palavra aqui traduzida, né? Éremos, abandonado, solitário, desolado, ou seja, deserto. Aponta para essa situação, olha, grande perseguição. Dê uma olhada comigo rapidamente lá em 1 Reis, capítulo 19. Para a gente caminhar aqui rapidamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4. Elias no Monte Horebe. Estão falando de Elias aí, ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a dormir. Então veja, exemplos de que o representante do povo de Deus é levado para o deserto, ou foge para o deserto, porque ele está sendo perseguido e Deus o sustenta. Outro texto, Oséias capítulo 2. Oséias 2, verso 14. Deus falando: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para o deserto. E lhe falarei ao coração. Aqui ele está falando da fidelidade de Deus em preservar a sua igreja, mesmo que a sua igreja era infiel. Mateus capítulo 2, verso 13. Mateus 2, 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o deserto, para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Veja, Herodes aqui representa o próprio anticristo, que representa o próprio dragão que veio perseguir a Cristo. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ainda no capítulo 2, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Deus sempre levando a sua igreja, o seu povo, para o deserto, para preservá-lo da perseguição de Satanás, para depois trazê-lo para a segurança de Israel, que simbolizava a segurança da presença do próprio Deus. Então, essa questão lá de Apocalipse 12, dizendo que a igreja teve que fugir para o deserto, aponta mais uma vez, irmãos, para o cuidado de Deus em preservar a sua igreja, mas o cuidado de Deus em preservar a sua igreja durante o quê? O que aconteceu com Elias? Estava sendo amado por Jezabel? Não, perseguido. Com José, Maria e José, por que eles estiveram aqui para o Egito? Perseguido por Herodes. Então Deus, aquele sinal aponta para um período que a igreja será preservada pelo Senhor, mas será alvo de perseguição. Aqueles que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Os verdadeiros crentes. Os meia boca aí não vai ter problema nenhum. Ele vai continuar amando o mundo, abraçando o liberalismo, vivendo, correndo atrás das coisas desse mundo, ao invés das coisas de Deus. Então, para esses aí, vai estar tudo bem. Mas para o verdadeiro crente, na hora que ele assumir um compromisso com Cristo, o bicho vai pegar para o lado dele. Tudo bem? Mateus 4 ainda. Veja aí comigo. O próprio exemplo de Cristo. Mateus capítulo 4. Você tem a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito. Para onde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Aí todo capítulo 4 vai falar disso aqui. Então veja, irmãos. Aquele grande sinal que está extremamente compatível com a descrição de Apocalipse 12. Aponta para o nascimento de um varão que seria perseguido, o descendente da mulher que seria perseguido. Isso aplicou historicamente em Cristo, mas aplica sobre todos os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus, ou seja, sobre todos os verdadeiros crentes.
talvez seja um sinal no céu que aponte para o fato. Ó, meu amigo, segura o trem que o negócio vai apertar. É agora que nós vamos fazer a divisão entre realmente quem é e quem não é. Quem serve a Deus e quem não serve. Porque a tendência é perseguição. Tudo bem? Entendendo aí então agora o significado geral dos sinais. Ainda no tempinho que nos resta aqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 21. Lucas 21, verso 11. Onde Lucas também está falando do sermão escatológico, é o paralelo aqui lá de Mateus 24. Mas vamos usar aqui Lucas. Lucas 21, verso 11 vai dizer assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e presta atenção no final, e também grandes sinais onde? Do céu. Grande sinal do céu. Não é grande sinal no céu, mas do céu, é que vem do céu. Por isso que lá em Apocalipse 2 diz que é um grande sinal. Nunca tinha acontecido, irmãos. 7.000 anos. Ah, pastor, mas quem contou isso? O estelário, aquilo que eu te falei. Hoje você tem um programa que te permite fazer isso. Saber qual que era a posição do astro em qualquer momento da história. Você recua quanto tempo você quiser, você põe à frente quanto tempo você quiser. Verso 25 de Lucas. Haverá sinais onde? No sol, na lua, nas estrelas. E sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ao começar, nós trouxemos um estudo que apresenta que desde 2011 esses sinais foram se intensificando, irmãos. E estamos ainda vivendo. É que eu acabei não atualizando aqui o nosso estudo, mas se você for pesquisando e vendo, outros sinais estão acontecendo. Cada dia. Então, vários versos bíblicos apontam que tais sinais do céu fazem parte de sinais dos tempos antes da volta do Senhor Jesus. É possível, eu estou colocando como uma possibilidade, que a interpretação geral de Apocalipse 12 possa ter uma aplicação visível como o início da perseguição final, ou da grande tribulação. Pode ser um apontamento para o início, portanto, da grande tribulação, que é sinônimo de deserto. Porém, Deus guardará o seu povo até o fim dos 3 anos e meio, que nós sabemos que não é literal, que representa todo o período, até a volta de Cristo. O que nós podemos fazer, pastor? Seja encontrado fiel, atuante e santo. Nós não sabemos quanto tempo ainda falta, mas que os sinais já começaram. E que se os sinais já começaram, você tem que erguer a sua cabeça e exultar. Porque a sua redenção está próxima. Irmãos, não é tempo de brincar de igreja, não é tempo de brincar de crente, não é tempo de ser membro de igreja, é tempo de ser um discípulo verdadeiro, alguém que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Porque os sinais já começaram. Se você observar, na festa das trombetas de 2017, está em inglês aqui, porque isso aqui é tudo pega na internet, tá? Então você tem lá a Revelação 12, o texto lá, Apocalipse 12, 6, né? Que aponta para a mulher que seria levada para o deserto com um período de 1.260 dias, que é os 3 anos e meio. Nós vimos que as 4 luas
de sangue, a chamada tetrade, que foi um momento que ficou tal, que caiu na Páscoa de 2015, dia de 14 de abril de 2015, no Tabernáculos do mesmo ano, dia 8 de outubro. Depois, no dia 4 de abril de 2015, foi 2014 e depois 2015, perdão que eu errei aqui. E depois no dia 28 de setembro, também de 2015, que é Páscoa de 2014, Tabernáculo de 2014, Páscoa de 2015, Tabernáculo de 2015. Eles fizeram a conta e nessa data eles contaram exatamente os 1.200 dias, que é a festa das trombetas, que é o período lá que dava as 42 semanas da revelação lá do Apocalipse 12. Irmãos, pode ser uma grande coincidência? Pode. Mas considerando que Deus é que determina, inclusive, o período do ano, o sol não atrasa. E tudo que acontece em datas que Deus havia estabelecido para as suas festas solenes, com manifestação no sol, na lua, nas estrelas. Eu acho conveniente você não desprezar tais sinais. Obviamente que isso não vai determinar se você vai ter mais fé ou menos fé. O que você é, o que você é. Mas serve de alento na perspectiva de saber que o dia da nossa redenção se aproxima. Para os verdadeiros crentes, isso é gostoso demais. Para o meia boca, porque aquele acabou que não sabe o que ele é mesmo, isso é perturbador. Então é tempo de você ajeitar a sua vida. Concluindo, irmãos, os sinais do céu nas festas bíblicas. Deus criou tudo para o seu louvor e com o objetivo de ser usado para a sua glória e segundo a sua vontade. O sol, a lua e as estrelas foram criados para servirem de sinais e marcar o tempo dos eventos determinados pelo próprio Deus. Logo, cremos que as festas bíblicas, que serviram de sombra daquilo que foi cumprido em Cristo, com sinais no céu, serve para nos indicar os compromissos de Deus com o seu povo. Como diz Lucas 21, 28, por isso podemos sim exultar e erguer a nossa cabeça, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Não despreze os sinais dos tempos. A Bíblia inteira te chama atenção para isso. As festividades que Deus havia estabelecido, que hoje nós não precisamos mais cumpri-las, mas cujas datas ainda permanecem, porque Deus estabeleceu para todos sempre, são indicativos de compromissos de Deus com o seu povo. E um compromisso, inclusive, de aplicar com a promessa maior, que um dia Ele vai voltar para nos buscar, para estarmos em definitivo com Ele. Que Deus possa nos dar o discernimento, irmãos, para que possamos viver a nossa vida hoje, ciente de que a volta do Senhor Jesus se aproxima a cada dia. E que a nossa vida de santidade, fidelidade e de serviço a Deus, disposição em servir, seja algo para hoje, não para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Alguma pergunta, irmãos? Pastor, o que nós podemos resumir das festividades judaicas da relação com Jesus? Primeiro, Jesus cumpriu tudo elas. Nós não precisamos guardar nenhuma dessas festas. Mas sabemos que todas elas marcaram eventos importantes na nossa redenção. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias. Derramou o Espírito Santo em Pentecostes. Isso já foi cumprido. Ao verão, período entre as festas. Provavelmente é o período que nós estamos vivendo. Depois que esse período acabar, período da grande colheita, por isso que é o momento de você pregar o Evangelho, haverá o cumprimento das últimas 3 festas. Ao clangor da grande trombeta, Jesus voltará. Festa das trombetas, retorno de Cristo. Dia da expiação, juízo. Dia do juízo final.
e tabernáculos, Deus habitando conosco. Estabelecimento do novo céu, da nova terra. Jesus, na primeira vinda, já deu indício disso. Ele já veio, ele veio para ser a nossa justiça, e ele é o Deus conosco. Mas ainda precisa cumprir a promessa completa. É as únicas coisas que faltam. E Jesus disse que teríamos sinais nos céus da sua vinda e da consumação. Você não pode desprezar isso. Se você de fato teme a Deus e crê que as Escrituras é a revelação do Senhor. Apruma-te. Desperta, tu que dormes. Assuma um compromisso com Deus. Porque somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, como o próprio Senhor Jesus nos disse. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém?